Bom, vamos lá, meus irmãos. Então é Mateus capítulo 5, né? Na semana passada, a gente havia comentado sobre o versículo 3, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, né? Só que, para a gente ir amarrando os assuntos, o versículo 1 e o 2 vai dizer que Jesus, ele olhando para as multidões, ele vendo as multidões, teve compaixão delas, né? E ele tomou uma atitude, ele subiu um monte com o objetivo não de ficar orando pelos enfermos, mas agora para ensinar aquela multidão, para passar conhecimento para aquela multidão. Depois a gente vai entender, no final do ministério de Jesus, quando ele diz assim, ó, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, que o ensino, né, você ensinar, é parte integrante do ministério. Uma igreja que não tem como base o ensino, ela está faltando uma parte importante do ministério dela. A gente precisa ensinar, a gente precisa desenvolver as pessoas. Às vezes a gente passa por alguns assuntos, a gente fala, isso aqui é óbvio, né? Isso aqui é comum, todo mundo sabe, não é assim não. Às vezes a pessoa que nasceu num lar evangélico, ela sabe, outras pessoas não sabem. E a gente tem que ter a preocupação de estar sempre ali, reforçando o conhecimento. Então Jesus, ele sobe ali, né? Os seus discípulos se aproximam, e ele começou a ensinar, tanto os discípulos quanto a multidão. E igreja também é assim, a gente ensina tanto a liderança quanto todas as pessoas que estão congregando ali. E aí Jesus, ele vai começar a falar as chamadas bem-aventuranças aqui, que muitas vezes a gente traduz como feliz, mas não é bem isso não, é uma felicidade plena, não é uma felicidade passageira, né? Como no Salmo 1, né? Feliz o homem, ou bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Então é esse mesmo sentimento aqui, que ele é pleno, ele é total na sua satisfação. Então na semana passada a gente falou que é bem-aventurado quem é pobre de espírito. E nós comentamos aqui que o pobre de espírito é aquele que, olhando para dentro de si, percebe que ele é carente de Deus, que ele é necessitado de Deus. E é verdade. O ser humano, ele é impotente diante de um monte de coisas. O ser humano é pecador, e quando a gente fica diante de um Deus santo, a gente se sente ainda mais pecador, né? Então, a primeira das bem-aventuranças, ela abre a porta para todas as demais. Então, é bem-aventurado, é feliz o homem que enxerga em Deus, um Deus santo, enxerga nele um pecador necessitado desse Deus. É bem-aventurado aquele que humildemente reconhece a sua situação, a sua condição, né? Isso, falamos disso até aqui. Agora o versículo 4 vai dizer assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, o que a gente entende aqui? O choro é um negócio interessante, né? Todas as pessoas que choram, choram pelo mesmo motivo? Não. Mesmo quando a gente agrupa os motivos, eles não são iguais, né? Então vamos lá. Existe choro por dor? Existe. Existe choro por dor, simplesmente por dor. Você não percebeu que a panela estava quente, resolveu pôr a mão na panela, a bolha sobe na hora. E você, às vezes, chora de dor. É um tipo de choro, né? As crianças que ainda não sabem falar, elas usam o choro para se comunicar, não é? Então, o que elas dizem lá? Quando a criança está chorando, o que ela está falando? Eu estou com sede, eu estou com fome, ou eu estou precisando de colo, né, de segurança, ou a minha fralda está suja, vai me trocar. É assim, né? É um choro que é usado ali para comunicação. Só que a gente tem também choro de alegria. Tem, às vezes. Então, o choro mais gratificante que tem é quando a gente chora de alegria. Quando você vê seu filho se formando na escola, na faculdade. Quando você percebe
que você estava preocupado ali com o sustento da sua casa e o marido volta para casa dando a notícia que conseguiu um emprego. Né? A gente chora de alegria, né? De perceber que a coisa caminhou, que deu certo, assim. Só que a gente tem também o choro de tristeza, choro de amargura, choro de remorso, choro de ressentimento. O choro é característico do ser humano, né? O ser humano, ele utiliza o choro para muitas coisas. E a falta de choro também. Não tem aquela pessoa que ela não consegue chorar? Essa atitude dela não chorar, ela também está se comunicando com aquilo. Você vê uma pessoa que ela não consegue chorar num velório, ela não consegue chorar num momento de muita alegria, ela não consegue chorar num momento de muita tristeza. A pessoa, ela demonstra com aquilo que ela tem um coração totalmente insensível, endurecido, que é doente também, precisa de cura, né? Mas o texto vai dizer que é feliz, né? É feliz aqueles que choram, porque serão consolados. Então, qual o tipo de choro a Bíblia está falando aqui, diante de todos esses que eu passei para os irmãos? Vamos ter que lembrar sempre que a Bíblia ela tem uma narrativa lógica, né? Se no primeiro versículo lá que nós estudamos, que é o versículo 3, diz que é feliz aquele que é humilde de coração, e a gente já entendeu que essa humildade é um reconhecimento de quem nós somos diante de um Deus que é perfeito. Se na sequência, bem-aventurado é agora quem chora, qual que é o motivo desse choro? De arrependimento. A emoção. A emoção de reconhecer a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Né? O que é você reconhecer a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você fala assim, eu não mereço esse amor de Deus. E você chora diante do amor dele. Né? Você chora diante da sua real situação. Né? Então existem pessoas que, mesmo diante da realidade da grandeza de Deus, mesmo diante da nossa situação, elas não conseguem, mesmo diante desse reconhecimento, né, todo, elas não conseguem gerar um efeito real e verdadeiro. São pessoas com o coração endurecido, né? E como é difícil você lidar com uma pessoa com o coração endurecido. Por isso que a gente vai ler, né? Senhor, tira o meu coração, coloca de pedra, coloca um coração de carne, né? Ou seja, um coração sensível, né? Porque uma das formas de Satanás roubar, né, o agir de Deus na vida do ser humano é endurecendo o coração, né? Então, o Espírito Santo de Deus é que nos leva do primeiro passo, que é o passo da humildade, para o segundo passo, que é o passo do choro de tristeza, de arrependimento nessa situação, né? Só que esse choro de tristeza, ele vai nos levar para mais tristeza, como acontece com a depressão, né? Então, uma pessoa que é deprimida, quando ela se entristece por qualquer motivo, aquilo vai levando ele para um poço cada vez mais fundo, mais fundo. Será que é assim com esse choro aqui, com esse tipo de tristeza? Não. A gente está falando aqui de um choro que ele produz cura. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então é um choro que vai produzir um efeito positivo. Já aconteceu com você de você chorar muito, amargamente às vezes, e depois daquele choro todo você sair dali mais leve, parecendo que você foi curado? É isso aqui que a Bíblia está falando, né? Então, é bem-aventurado aquele que participa, né, desse processo de cura. Na nossa cultura, né, a gente tem algumas besteiras assim que a gente fala e repete. Uma delas a gente diz que homem não chora, né? Eu tenho 2 filhos, tenho uma menina, como vocês sabem, a Isabela, e tenho o Eduardo. Quando a Isabela caía e machucava o joelho, por exemplo, eu ia lá, pegava ela no colo, fazia, ô filha, vem cá, não chora.
tá, vem aqui comigo, tal. Era de um jeito. O Eduardo, quando ele caía e machucava o joelho, eu olhava de longe, eu falava assim, ó, levanta, você não foi nada não. A nossa cultura é assim, né? A gente entende que o choro, às vezes, ele é sinal de fraqueza. Ah lá, tá chorando de novo. Tipo, né? Está dizendo, a pessoa é tão fraca que não consegue nem suportar uma dor. Né? Chorão, assim. Só que a verdade é que o choro e a capacidade de chorar, ela faz um diagnóstico da gente, né? Então, quando a gente tem a capacidade de chorar, significa que o nosso coração é um coração quebrantado, é um coração pronto para sentir a presença de Deus, ouvir de Deus, né? Então, vamos lá. Vamos ver alguns textos interessantes. No Salmo 6, nos versículos 6 e 7, Davi vai fazer uma declaração aqui, o rei Davi, né? E ele vai dizer assim, ó, no Salmo 6, de 6 a 7, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Então, Davi, ele tinha vários defeitos, mas várias qualidades. E uma das qualidades dele é essa sensibilidade de colocar diante de Deus os problemas dele. E muitas vezes Davi colocava os problemas dele diante de Deus com muito choro, com muito clamor. Só que, vamos pensar uma coisa aqui. Quando uma criança, ela se vê num problema, uma criança pequenininha, se vê num problema e acuada, quando ela chora, ela dá uma olhada em volta assim, ela corre na direção de quem? Do pai, da mãe. E o que Davi fazia aqui era a mesma coisa, ele se via acuado diante de seus inimigos, e esse choro dele não era um choro de fraqueza, mas era um choro de dependência de Deus. Isso aqui é uma boa lição para a gente. Choro de dependência. No Salmo 42, versículo 3, mesmo Davi aqui, ó, minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Salmo 42, 3. De dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Mas é interessante a expressão que Davi usa aqui, ó. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Você pode ler esse versículo de forma positiva ou negativa, né? Você pode dizer assim, ele estava tão desesperado que o alimento dele era o choro. Ou você pode ler o mesmo versículo entendendo assim, que Davi entendia que ao chorar e clamar por Deus, aquilo o alimentava. Percebe que você tem duas maneiras de olhar o mesmo versículo? E eu prefiro olhar da segunda maneira, que Davi entendia que ao orar, clamar, chorar diante de Deus, aquilo fortalecia ele. Então, o choro para o cristão, o choro para quem teme a Deus, ele não é um sinal de fraqueza, é um sinal de dependência. Dependência de Deus. O próprio Jesus chorou, né? 3 vezes. Uma delas está lá em Lucas 19, 41. Quando se aproximou e viu a cidade, aqui está se referindo a Jerusalém, Jesus chorou sobre ela, né? Então Jesus, enquanto ele estava aqui conosco, né, num corpo físico como o nosso, ele olha o pecado, o afastamento de Deus, de todo aquele povo da cidade de Jerusalém, e ele se entristece, e essa tristeza de Jesus chega ao choro, e a gente percebe que era uma comunicação, né? Jesus estava dizendo como eu amo essa cidade, e como eu desejo que essa cidade seja resgatada. O choro, às vezes, ele comunica mais do que palavras, né? Lembra aquela mulher que, Ana, ela orando, apenas a boca mexendo, o sacerdote achando que ela estava até bêbada, ela dizendo, não, eu não estou bêbada.
Eu não estou bêbado, eu estou me derramando diante de Deus. O choro tem isso. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conhece, palavras de Davi, né? Ou seja, às vezes você só consegue chorar, mas para Deus aquilo é suficiente para que a sua oração seja entendida pelo Deus que tudo sabe. Pedro, Lucas 22, 61 e 62. A gente tem aqui um choro de Pedro também, né? O Senhor voltou-se, a gente até citou esse texto semana passada, e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito antes que o galo cante, né? Você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. A gente entende aí que o choro de Pedro foi um choro inicialmente de remorso, mas aquele choro começou a tratar Pedro e trazer Pedro de uma situação e colocar ele um outro nível de conhecimento e de intimidade com Deus, né? Às vezes a gente precisa passar por essas fases. E é interessante que ninguém sai igual depois de um choro desse nível aqui de Pedro, né? Ninguém sai igual. Quando a gente percebe que alguma coisa deu tão errado, ou a gente errou tanto que a gente vê tudo acabando em volta, assim. Então Pedro estava naquele momento percebendo que toda aquela fantasia que ele colocou na cabeça de que ele era forte, de que ele era corajoso, de que ele seria o mais forte, tudo aquilo desmoronou diante de pessoas simples do povo perguntando se ele era seguidor de Cristo, né? Então são bem-aventurados, né? Pois as lágrimas não nos deixam solitários, né? As nossas lágrimas diante de Deus nos lançam nos braços dele. Então a gente se torna mais próximo ainda de Deus por conta das nossas lágrimas. E caminhando para o final, quando esse choro ele vem produzido pelo toque do Espírito Santo, então ele vai trazer consolo. 2 Coríntios 7,10 vai dizer o seguinte: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento. Então esse choro de tristeza não é necessariamente remorso. Remorso é diferente de arrependimento, a gente já viu isso, né? O remorso é muito mais uma dor porque você foi pego. E já o arrependimento não, é um desejo de mudança, né? E sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte, né? Mas essa tristeza de você ser conduzido, comovido pelo Espírito Santo, ela vai te gerar restauração, cura, salvação, né? Vai trazer quebrantamento. Salmo 147,3 é o último versículo, que a gente vai terminar com ele. Salmo 47,3 vai dizer assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então Deus não olha como fraco aquele que se quebranta, mas pelo contrário, Deus abraça e cura aquele que tem o coração quebrantado.